Queridos irmãos, nós estamos ainda dentro da oitava da Páscoa, vivendo a solenidade pascal, a solenidade da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. E a igreja propõe para nós hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 16, que traz um pequeno resumo sobre as aparições de Jesus ressuscitado. Algumas aparições que nós já ouvimos de outros evangelhos, de outros textos sagrados. Jesus aparece em várias ocasiões para os seus discípulos, apóstolos, para Maria Madalena, e aparece para reforçar a verdade sobre a ressurreição. Interessante que nós não vimos em lugar nenhum a aparição de Jesus para Maria de Nazaré, a Virgem Maria, porque ela acreditou na ressurreição, ela acreditou nas palavras de Jesus, ela acreditou no ensinamento de Jesus, não teve dúvidas, não titubeou na fé, diferente dos demais, inclusive de Maria Madalena, que foi ao túmulo bem de madrugada para ver um corpo, para ver um defunto e não para ver Jesus ressuscitado. Então, os apóstolos e os discípulos, de modo geral, perderam a fé quando Jesus foi para o túmulo. Quando o corpo de Jesus foi para o túmulo, também a fé deles foi junto. Então, Jesus ressuscitado aparece para ressuscitar a fé dessas pessoas também. E por isso aparece várias vezes. São várias aparições para ressuscitar a fé, a esperança, a caridade, mas também a nossa, porque nós muitas vezes insistimos em não crer na ressurreição. Nós temos dúvidas, não entendemos direito, colocamos algumas suspeitas a respeito disso, pensamos, será que realmente não roubaram o corpo de Jesus? Volta e meia aparece nos noticiários a história de que encontraram os restos mortais de Jesus ou estão encontrando esses restos mortais. Então, a humanidade, de modo geral, não se entrega a essa verdade. É por isso que Jesus aqui aparece várias vezes e é por isso que todos os anos nós celebramos a ressurreição de Jesus, a Páscoa de Jesus, e estendemos esta celebração por um tempo pascal, não só por uma oitava, mas por um tempo pascal, que vai até Pentecostes, porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E se nós não cremos verdadeiramente na ressurreição, nós vamos colocar em dúvida as outras coisas, os outros ensinamentos, as outras verdades de fé. Jesus ressuscitado aparece para os seus discípulos, repreende a falta de fé, assim como também repreende hoje a nossa pouca fé na sua palavra, nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, nas suas realizações, nos seus atos, que foram todos para a nossa salvação, mas também nos deixa uma missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que nós temos visto na primeira leitura das missas desta semana é aquela igreja que diante da cruz fica acuada, foge, nega Jesus, se esconde por medo dos judeus. Aquela igreja covarde sair para pregar o Evangelho com destemor, com ousadia, com insistência, com fé, um abandono total na providência divina. O que nós temos ouvido nas primeiras leituras é uma igreja viva, que anuncia a ressurreição do seu Senhor, apesar dos perigos que correm, apesar dos riscos que isso traz. Eles não têm medo de dizer: Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aquele que vós matastes, o Pai ressuscitou.
Deus ressuscitou. Ele vive, é vitorioso. E vocês fizeram isso por causa da ignorância de vocês, mas agora é necessário se converter. Essa é a pregação dos apóstolos. E nós, queridos irmãos, também devemos ir pelo mundo inteiro para anunciar o Evangelho. E o Evangelho é isso, Cristo morto e ressuscitado. O Evangelho, o resumo do Evangelho é: Deus deu a vida por nós, se entregou por nós por amor, venceu o pecado e a morte, ressuscitou para que nós também ressuscitemos, para que nós participemos da sua vida divina. Esse é o anúncio que nós devemos levar pelo mundo inteiro. Diante da alegria da ressurreição, diante da verdade que nós estamos celebrando de maneira profunda e intensa esta semana, nós não podemos ficar parados. Precisamos ir, falar de Jesus para as pessoas, dizer que Ele vive e que espera por cada um de nós. Nós vamos, após a missa, visitar as casas de nossa paróquia, várias casas, como temos feito já há mais de um ano, nas missões de São José. E o anúncio, basicamente, consiste em falar do amor de Deus. O amor de Deus que morre, que se entrega e ressuscita por cada um de nós. Então, você que veio para a missão São José, está cumprindo aqui esse mandamento do Senhor. O mandamento de anunciar o Evangelho a toda criatura. E você que não veio para a missão São José, claro, está convidado para participar desta missão, mas também das próximas. Mas você também tem a sua missão. Todos nós temos a missão de anunciar o Evangelho em qualquer lugar que nós estivermos. É pelo mundo inteiro. Não é num lugar específico, não é só quando eu estiver pregando, não é só dentro da igreja ou dentro da minha pastoral. É pelo mundo inteiro. É na minha família, no trabalho, entre os meus amigos, é indo às casas, é de repente indo até para outros países, aonde Deus nos chamar. Nós devemos falar do amor de Deus, devemos falar de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.